Olá, meu nome é Thiago Lages, vou falar hoje sobre o TP2 de Robótica Móvel do professor Douglas Macharem, no segundo semestre de 2025. Hoje nós vamos ver alguns algoritmos aqui de planejamento de caminhos, como o Roadmaps, mais especificamente baseado em grid, o RRT, o algoritmo tradicional do RRT, e também campos potenciais, que é o algoritmo reativo aqui que a gente tem desses três. Aqui, inicialmente, nós temos, então, um mapa aqui de preto, né? Onde os obstáculos, né, são representados de preto, a divisão aqui em grid, e onde cada grid tem pelo menos algum pixelzinho aqui de obstáculo, a célula inteira preenchida como obstáculo, para a gente criar aí uma distância segura para o robô passar. E também para a gente discretizar esse mapa, de forma que a gente possa fazer aqui, criar, né, um grafo conectado. Aqui à esquerda a gente tem apenas, de forma ilustrativa, um grafo for connected, e aqui 8 connected, onde a gente consegue navegar entre os nós de maneira diagonal aqui. Então aqui é apenas para ilustração. Aqui é o algoritmo de Dijkstra, que encontra o menor caminho entre o ponto inicial e o ponto final. Então a gente pode fechar essas janelas aqui para começar então a rodar o algoritmo. E aqui o controle do robô, ele foi feito de maneira proporcional, mas os nós, né, que a gente acabou de ver, eles foram simplificados. Ou seja, ao invés de ter N nós aqui, por exemplo, nessa reta vertical aqui, ela foi dividida de maneira que apenas o ponto inicial e final fizessem parte do caminho do robô. Qual que é a diferença? A diferença é que a ação de controle do robô, quando ele está nesse ponto aqui inicial, por exemplo, e tem que ir para esse ponto aqui nessa reta, ele é uma ação um pouco mais agressiva. Então o robô tem uma ação de controle mais forte e, portanto, ele converge para esse ponto de maneira mais rápida. Então aqui você vê que, por mais que tenhamos aquele tanto de nós no grafo, apenas 10 waypoints foram passados para o robô, que é justamente nessas quinas aqui, né? Então, para que o robô não demore muito, apenas essa demonstração nesse vídeo aqui foi feito dessa maneira. A gente vê que o robô, talvez em função da engine aqui de física, talvez também em função dessa ação de controle muito forte, ele dá uma leve desviada aqui e não cria um caminho tão perfeitamente retinho, mas isso foi apenas para mostrar essa simplificação que foi feita uma vez que o grafo é encontrado. No próximo mapa, a gente vai ver como como se a gente não usasse a simplificação, o caminho vai ficar bem mais demorado, onde os waypoints vão estar muito mais próximos um do outro, a ação de controle do robô vai ser bem menor e ele vai demorar muito mais para convergir lá no nosso goal. Então, aqui passando então para o RT, a gente tem aqui então a geração do mapa, o RT já está rodando bem rapidamente, né, onde vários pontos são randomicamente selecionados aqui no mapa. O ponto mais próximo no grafo é encontrado, é feita uma conexão. Na verdade, eu disse grafo, mas é uma árvore mais especificamente, né? E aqui um caminho é encontrado, né? Como a gente sabe, vamos rodar aqui o RT. O RT é completo, porém, completo com N tendendo ao infinito, né? Porém, ele não é ótimo. Então, esse caminho aqui encontrado está longe de ser o mais curto, né? Em termos de distância. Mas ele vai levar o robô do ponto A ao ponto B. Rodou de maneira bem rápida, né? Como a gente está plotando a cada time step, ele fica um pouquinho mais lento, mas mesmo assim ele rodou de forma bem rápida. E aí aqui sim, cada waypoint, como a gente não tem uma estrutura, né, de grid, etc., a gente não consegue fazer essa simplificação, né, de um ponto a outro, qual ponto a gente poderia cortar aqui caminho, é um pouco mais complicado, então a gente passa diretamente esses waypoints para o robô, então ele faz exatamente o caminho que está sendo mostrado aqui. É claro que é feita uma conversão, né, entre o ponto aqui no mapa, o pixelzinho no mapa, aqui a gente vê que a gente está no mapa de 1000 por 1000, então é convertido esse ponto aqui para um ponto no mundo, e aqui a gente vê que o robô fez o caminho exatamente igual ao que foi calculado no RT. Agora a gente vai mudar para o mapa 2 e continuar mostrando aqui esses dois algoritmos com o Robotino, e depois a gente vai trocar para o Pioneer. Então aqui rodamos então Roadmap e RT no mapa 1, vamos agora então trocar de mapa e rodar no mapa 2. Então aqui já foi feito um grid um pouco mais grosso, vamos dizer assim, de uma distância maior, porque a gente tem algumas barreirinhas bem fininhas e foi necessário fazer esse grid um pouquinho maior. Então você vê que mesmo esses obstáculos aqui, eles vão ser aumentados aqui, né, de tamanho, como a gente pode ver aqui nessa imagem do grafo de For Connected. Podemos fechar aqui. Aqui ele gera o grafo de 8 Connected, onde a gente consegue deslocar na diagonal. E aqui, finalmente, o algoritmo de Dijkstra rodando e encontrando aqui o menor caminho, onde a gente só podemos andar para cima, para baixo, esquerda, direita. Né? Então seria o For Connected. Vamos aqui, então, dar play no Robotino. E a gente vai ver que, dessa vez, a gente tem, de fato, todos os waypoints que compõem aqui o grafo. Né? Então, todos esses waypoints aqui, eles estão sendo passados um a um para o robô. Assim que ele chega em um, ele vai para o próximo, e assim sucessivamente. No primeiro mapa, o que foi mostrado foi que cada segmento de reta desse aqui, ao invés de ter sido composto, né, por diversos waypoints, como está sendo aqui, ele foi simplificado. Então, por exemplo, nessa reta horizontal aqui, ao invés de ter vários waypoints, apenas o primeiro e o último são passados para o robô. De maneira que, assim que ele chegar nesse waypoint e receber esse, ele vai ter uma ação de controle bem mais significativa, né, atingindo a velocidade bem mais alta no início, e depois ele vai diminuindo a velocidade e convergindo para esse ponto. Né. Nesse mapa aqui, a gente está fazendo né, questão de mostrar todos os waypoints, mas logo em seguida, agora, eu vou fazer o mesmo trajeto, porém com essa simplificação. Né? Então, cada segmento de reta desse vai ser simplificado.
vai ser apenas um waypoint no início e no final, de maneira que o robô vai convergir muito mais rápido pro ponto final. Agora a gente vai rodar então o Simplified, só para mostrar que ele vai fazer exatamente o mesmo caminho anterior, só que de maneira muito mais rápida. Então, assim que ele chega num waypoint, ele recebe o outro waypoint que corresponde vamos dizer assim, ao outro extremo da linha, né? Daquela linha esse segmento de reta que ele encontrou. Então aqui você vê que o robô já está próximo já de chegar, e aí a ação de controle é sempre mais forte no início. Ele dá uma, digamos assim, uma leve desviada do caminho, mas nesse caso aqui foi suficiente para completar todo o trajeto. E aqui vamos fazer então o RT, nesse mesmo mapa, e aqui ele já está rodando bem rapidamente, encontrou o caminho de forma muito, muito rápida, com alguns samples apenas, nesse mapa é um pouco mais simples. Vamos agora então rodar o RT. E aqui, como foi dito, né, no caso do RT, não é tão trivial assim, reduzir o número de waypoints e, enfim, fazer com que o robô convirja um pouco mais rápido e fique dando menos voltas aqui no mapa, né? Então, exatamente o caminho que foi encontrado é passado para o robô, cada waypoint um seguido do outro. Novamente, um waypoint é encontrado em coordenadas ali do mapa, é convertido em pixels, né, que eu digo, e depois é convertido aqui para coordenadas do mapa no mundo, né? E aí isso vira entrada aqui pro robô. E ele completa ah, todo o trajeto e a etapa com o robotinho está concluída. Vamos aqui então mostrar o Pioneer P3DX em ação, junto com o algoritmo de campos potenciais, para chegar nesse ponto aqui, marcado por esse reference frame aqui. Foi necessário subir um pouco aqui as paredes dos obstáculos para que o sensor Rokuyu captasse, né, os obstáculos e gerasse as forças de repulsão. Então aqui a gente vê um campo potencial que, né, conduz o robô até o frame de referência, e à medida que o Rokuyu vai detectando os obstáculos ao redor dele, ele vai gerando forças de repulsão, aqui em X e em Y, que estão sendo calculadas online, e o robô vai se direcionando, né, até o ponto desejado. E aí, à medida que ele vai aproximando, essas forças, né, de atração vão ficando cada vez menores, assim como a gente tinha ali no controlador proporcional, e aí ele vai andando cada vez mais devagar, mas eventualmente chega no ponto final. E além de tudo, assim que ele chegar, ele também vai corrigir sua orientação, né, à medida que ele se aproxima do target, e à medida que a velocidade angular também vai sendo gerada para que ele possa se alinhar aqui ao target. Uma vez que ele se alinha, ele para, as forças vão se aproximando de zero e o robô fica estável.